O Ministério com Crianças da Primeira Igreja Batista de Mesquita apresenta Culto Infantil Online. Laurinha, vamos relembrar um dos nossos cânticos? Sim! O tema para esse mês é Jesus está no meu barco, uma jornada pelos nossos sentimentos. Mas o que é sentimento? Que tal pausar o vídeo e conversar sobre isso agora? Olá, crianças, tudo bom? Bem, estamos vivendo ainda momentos muito difíceis, né? Com toda essa epidemia acontecendo, com esse vírus que ainda não foi embora e que ele ainda está aí. E que o melhor que a gente possa fazer é se proteger, continuar se protegendo, usando máscara, tá bom? Bom, tem tantas notícias ruins que a gente ouve, né? Quando a gente liga a televisão, né? A gente ouve tantas notícias de morte, tristeza, né? Isso causa às vezes sentimentos tão ruins dentro de nós, né? A gente tem esse sentimento e essas emoções de tristeza, de raiva, de medo, de frustrações, de angústia. E isso vai causando tanto mal, vai ficando aqui dentro do nosso coração. E é necessário a gente poder falar, colocar para fora, tá? Então, eu trouxe aqui um pote, e eu chamei esse pote de pote das emoções, onde esse pote transparente assim vai representar cada um de nós. E essas tampinhas que estão aqui dentro vai representar essas emoções que estão assim, ó, misturadas, embaralhadas dentro de nós. E que é necessário, a uma hora, precisar fazer isso aqui, ó, abrir esse pote e colocar todas essas emoções para fora. Mas primeiramente, você precisa confiar em Jesus e falar de todas essas emoções para Jesus, orando, falando com Ele e confiando em Jesus. Mas é bom também, precisa também, é necessário você escolher alguém da sua confiança, a mamãe, o papai, o tio, a vovó, quem cuida de você, que você possa confiar e dizer assim, eu preciso falar, eu preciso colocar para fora e pegar todos esses sentimentos e organizar eles, né? A raiva, as tristezas, o medo, as frustrações, as angústias e todos esses sentimentos você poder falar das suas emoções e uma hora poder controlar tudo isso dentro de você
e poder até trocar todos esses sentimentos por algo bom, que te faça bem e poder controlar tudo isso, ter domínio de tudo isso. A raiva por um autocontrole, a tristeza por alegria, o medo por confiança, segurança em Jesus, as frustrações por um autoconhecimento de você mesmo, as angústias por paz. Então, dentro de nós, estar mais assim, por mais que eles estejam todos aqui dentro, mas controlados. Na palavra de Deus, lá em Salmos, eu vou ler para vocês. Salmos 34:4. Eu pedi a ajuda do Senhor, e Ele me respondeu, e Ele me livrou de todos os meus medos. A palavra de Deus nos convida para confiarmos em Jesus e poder entregar todos os nossos sentimentos e emoções na confiança em Jesus. Tá bom? Beijo para vocês. Olá, crianças, tudo bom? Reparou aqui na minha roupa e nesse cocar que eu estou usando na cabeça? Pois é, eu vim vestida assim para contar uma história de uma família indígena, a família de Coxiri, esse índiozinho aqui. Eles eram da tribo dos Campais, era o nome da tribo, e eles viviam em floresta. Vieram lá do Peru, mas foram encontrados aqui também no Brasil, na região do Acre. Coxiri e toda a sua família usava assim, roupas parecidas com a minha. As mulheres usavam as listras assim, deitada, mas os homens usavam a listra assim, em pé, de cima para baixo. Sabe por quê? Porque eles eram muito parecidos, a pele morena, os cabelos escuros, compridos. Os homens e as mulheres se pareciam muito. A roupa era para diferenciar quem era mulher e quem era homem. Mas essa tribo indígena, eles tinham uma tradição e eles viviam crianças, com muito medo que eles tinham dos maus espíritos. Eles acreditavam em maus espíritos, acreditavam que esses espíritos podiam lançar coisas ruins na vida deles. E Coxiri estava vivendo esse momento com muito medo da morte, com muito medo. Porque sua irmãzinha, essa menininha aqui, a pequena Mari, ela estava muito doente e Coxiri estava com muito medo dela morrer e achava que algum mau espírito pudesse ter lançado algum feitiço sobre ela ou algum feiticeiro que lançou sobre ela. Eles acreditavam nisso, crianças. Então, seus pais, Xamaxi, e sua mãe, Xamaxi, e seu pai, Caxanga, era o nome deles, estavam muito preocupados com a pequena Mari. A pequena Mari não melhorava, cada vez piorava mais. E eles souberam que nessa floresta onde eles moravam em floresta, em cabanas que eram cobertas de folhas de palmeira e o chão era cheio de folhas de árvores. Então eles descobriram que ali naquela floresta havia algum posto de missionário. São missionários que também foram morar naquela floresta. E naquele posto, no posto dos missionários, tinha médico, remédio. Então eles levaram a pequena Mari para esse posto dos missionários, esse posto de missão. Ali não existia estradas, existia só os rios e toda a caminhada era feita de canoa. Então Caxanga e Xamaxi foram com toda a família, a filha mais velha, o irmão mais novo, Coxiri e a pequena Mari foram para lá, para esse posto dos missionários. E chegando lá, levaram a pequena Mari para uma missionária. E essa missionária recebeu Caxanga e Xamaxi. E ali levaram a pequena Mari logo para os médicos. E os médicos foram ali já dar os remédios para a pequena Mari para ver se ela podia melhorar. Mas a missionária que ali foi falar com Caxanga e Xamaxi, os pais de Coxiri, ela começou a falar de Jesus para eles, do amor de Deus, porque o amor de Deus, ela falou lá de João 3,16, que o amor de Deus foi tanto, que deu seu único filho para que pudesse morrer pelos nossos pecados. E ela explicou ali para
Caxanga e Xamaxi o que é pecado, que é tudo aquilo que desagrada a Deus e que Deus era maior do que qualquer mau espírito. Coxiri estava bem ali, prestando atenção em tudo. Quando ela começou a falar de pecado, ela começou a falar de que pecado é roubar, que pecado é mentir. E Coxiri sabia muito bem, porque ele já havia até roubado criança. Ele tinha cometido pecado. Mas Coxiri estava assustado, até assustado com os próprios missionários que eram brancos. Eles chamavam os missionários de homens brancos. E ali ele ficou escutando, mas não falou nada, nem Caxanga, nem Xamaxi. Então, a pequena Mari foi ali para ser cuidada, para receber remédios. E passaram alguns dias ali, mas a pequena Mari não melhorava. Até que um dia, Caxanga e Xamaxi, de noite, já bem à noite, sem ninguém ouvir, pegou a pequena Mari, enrolou ela num pano e levou de volta lá para a floresta. Eles foram procurar um curandeiro da tribo deles. Esse curandeiro era chamado curandeiro Macos. Era esse daqui, ó. E o curandeiro Macos, eles tinham uma tradição de que eles diziam que tirava a doença do corpinho da pessoa, do corpo da pessoa doente, só sugando. Eles colocavam a boca e sugavam. Mas crianças, era um truque. Ele colocava um osso dentro da boca e na hora que ele ia sugar, ele dizia: achei a doença, consegui tirar ela, está aqui, ó. Aí mostrava um osso dizendo que era doença. Era uma mentira, era um truque. E a pequena Mari não ficou boa. Passou alguns dias ali com o curandeiro e ela não melhorava. Até que Caxanga e Xamaxi falou: você não curou a nossa pequena Mari, ela continua doente, você não tirou doença nenhuma. Sabe o que esse curandeiro fez? Esse curandeiro mentiu. Ele então falou para os pais de Coxiri, Caxanga, e disse para ele: é o seu filho que é o feiticeiro, o Coxiri, e apontou para ele. Ele é o feiticeiro, colocou a doença na sua filha, ele precisa morrer. Sabe o que os pais fizeram de Coxiri, Caxanga e Xamaxi? Começaram a bater em Coxiri. Coxiri ficou com tanto medo, ele não havia feito nada. Mas sabe, criança, eles não faziam isso por mal, é porque eles também estavam com muito medo, porque o medo faz isso, escraviza o medo, o pecado, eles ficam escravizados, então eles ficam com medo de tudo. Eles não fizeram isso por mal, porque os pais de Coxiri também sentiam muito medo. Então, a sua mãe, Xamaxi, ficou ali, preocupada com a pequena Mari, até que ela então pensou: eu vou lá nos missionários de novo, eu vou ver se eles podem curar minha pequena, porque ela não melhora. O feiticeiro não curou, o curandeiro não curou. Mas, criança, muito triste e muito terrível, a pequena Mari não conseguiu e ela veio a morrer. Ela levou até os missionários, mas antes que os missionários pudessem cuidar dela, ela já havia morrido. Então, aquela missionária foi ali e consolou o coraçãozinho da Xamaxi e falou para ela sobre Jesus de novo. E falou que um dia ela poderia até encontrar com a sua pequena no céu. E falou novamente de Jesus para ela. Falou que Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados, para que libertasse de todo esse medo, medo da morte, medo de qualquer mau espírito, porque Deus era maior do que qualquer mau espírito. Então, Caxanga ainda não sabia que a pequena Mari havia morrido, mas os seus vizinhos da tribo falaram para Caxanga que ela havia morrido e estava lá no posto dos missionários. Ele correu para lá. Quando ele chegou lá, ele chegou com um arco e uma flecha e queria matar Coxiri, porque ele achava que Coxiri era o culpado pela morte da pequena Mari. Vieram os missionários, pegaram então o Coxiri e ali esconderam o Coxiri de Caxanga e acalmaram Caxanga, explicou para ele novamente sobre Deus, sobre Jesus, mas eles eram muito escravizados pelo medo. O medo fazia com que eles nem pensassem nisso. Mas passado o tempo, passado alguns meses, eles viveram lá, começaram a viver nesse posto dos missionários, passaram a viver ali,
ter aulas da Bíblia. Os missionários falavam com eles todos os dias do plano da salvação, até que crianças, aconteceu uma coisa tão boa, tão boa. Shamashi, a mãe de Coxiri, aceitou Jesus, mas a sua família, Coxiri, seu pai e todos os seus filhos não aceitaram Jesus. Somente Shamashi disse um dia: eu sei que Jesus é o Filho de Deus e que Ele me libertou de todo medo. A Shamashi sentiu uma paz no dia que ela aceitou Jesus. E então, Coxiri e toda a sua família não aceitou. Ficaram olhando para Shamashi, mas não aceitaram Jesus. E se passou muitos anos, passaram mais de 10 anos. Eles já tinham ido embora ali do posto dos missionários e foram embora. Mas depois de 10 anos, Coxiri voltou para aquele mesmo posto ali dos missionários. Só que agora, criança, ele havia aceitado Jesus. Ele entendeu que Jesus era o Filho de Deus. E olha que ele, depois de 10 anos, Coxiri, a história de Coxiri é uma história real. Esses são os missionários. Coxiri foi viver ali de novo naquele posto, ensinando sobre a palavra de Deus, casou com uma missionária. Que história bacana, né? Que história bonita de Coxiri. Mas criança, você que já aceitou Jesus, que já entendeu que Jesus é o Filho de Deus, né? Entendeu que Ele morreu numa cruz para nos salvar, derramou do seu próprio sangue para nos salvar, mas que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo no céu. E você que entendeu isso, criança, e já é salva, continue confiando em Jesus. Mas, criança, você que ainda não aceitou Jesus e que quer aceitar Jesus no seu coração para libertar de todo medo, é só dizer para Jesus e orar e dizer: eu confio em Jesus, eu creio que Ele é o Filho de Deus que veio para libertar dos meus medos e dos meus pecados. A palavra de Deus diz lá em 1 João 4,18, diz que no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Há uma outra versão que fala que o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor é o amor de Deus, que nos amou tanto, que deu seu único filho para que nos pudesse libertar de todo pecado e de todo medo. Tá bom? Um beijo para vocês.